Queremos desejar uma boa noite a todos, convidá-los para iniciar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. A todos que estão aqui presentes conosco, quiserem ficar de pé, aos que estão em casa e quiserem ficar de pé para louvar a nosso Deus, nós vamos iniciar o nosso culto. Podemos sentar.
Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, a vocês que estão aqui com a gente na missão, pessoalmente, aqueles que acompanham também pela internet, que nós possamos aproveitar essa nova oportunidade que Deus está nos dando. Eu gostaria de saudar a todos nós uma passagem de Mateus, capítulo 5, versículos 14, 15 e 16. Mateus 5, 14, 15 e 16. Ela diz assim: há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar. Mantenham sua casa aberta. Que a generosidade seja a marca da vida de vocês. Mostrando-se acessíveis aos outros, vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai do céu. Alguns dias atrás, num devocional, eu fiquei sabendo de uma pesquisa que eu achei muito interessante, mas, por outro lado, também uma pesquisa bastante triste, em que, numa espécie de censo que foi feito em 1990, daquele grupo de pessoas que foram entrevistados, isso foi um levantamento a nível mundial, 7% dessa amostra de pessoas disseram que elas não têm religião qualquer. E aí nós estamos falando de uma população, de uma amostra de pessoas voltadas para as religiões cristãs. E essa mesma pesquisa ela foi se repetindo ao longo dos anos. E em 2020, desse total de 7%, lá de 1990, 30 anos atrás, ele passou a 30%. Então, na análise dos pesquisadores, eles comentaram que nem o catolicismo, que é uma das religiões cristãs mais numerosas, teve um crescimento dessa forma, como pessoas que passaram a se identificar como não religiosas. E aí o devocional ele vai se estendendo no seguinte sentido: nós não vamos encontrar essas pessoas dentro da igreja para que a gente seja uma boa influência para elas. Mas assim como nós, essas pessoas também trabalham. E aí nós temos a oportunidade de, na nossa rotina do dia a dia, poder conviver com essas pessoas e, de alguma forma, influenciá-las. E na passagem bíblica que nós lemos, trata de nós brilharmos, de nós sermos luz. E está aí o nosso grande desafio, de nós aproveitarmos aqui o nosso encontro para termos a comunhão entre nós, ouvirmos da palavra de Deus e também sairmos daqui abastecidos para que a gente possa ser essa luz lá onde nós passamos a maior parte dos dias da semana, na nossa atuação profissional, com quem nós convivemos, muitas vezes 8 horas por dia, de frente a frente, passando pelas dificuldades juntos, os desafios e tudo mais. Ou se de repente
você não trabalha, já é aposentado, mesmo assim, diariamente nós convivemos com pessoas que estão aí no comércio, no trânsito, no dia a dia, numa fila, e para essas pessoas nós podemos brilhar, nós podemos pôr em prática aquilo que nós temos a oportunidade hoje de aprendermos. A mensagem vai tratar da morte, e para esse percentual de pessoas que cresce cada vez mais, essa morte talvez esteja muito mais presente do que a gente imagina. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pela semana que passou e pela semana que se inicia. Obrigado porque tu tens sido generoso conosco. Te agradecemos por essa oportunidade nova que nos dás. Queremos aproveitá-la, Senhor, da melhor forma possível. Entregamos essa programação diante das tuas mãos. Amém. Quantos motivos você tem para estar aqui hoje? Você já chegou a pensar nisso? Quantos motivos você tem para agradecer a Deus? Quais os motivos que você tem para reclamar com Deus? A música anterior, o nome dela é 10.000 razões. E eu fiquei pensando nessa palavra razões. Se Deus é amor, por que tem que ter razão? Porque a razão a nossa decisão, o nosso movimento, nosso para com Deus, é racional. Nós decidimos seguir a Jesus, nós decidimos aceitar a Jesus, e nesse movimento racional, Jesus nos pede pouca coisa. Aliás, para mim ele pede uma única coisa, e é uma das coisas mais difíceis, não sei para vocês, mas para mim, racionalmente, usar o verbo entregar. Entregar a minha vida a Deus, entregar a minha vida a Ele. Eu confesso para vocês que para mim é difícil, que eu entrego algumas coisas, outras coisas não, que quando eu preciso entregar essas outras coisas, eu tenho que orar e pedir muito para que eu consiga entregar isso a Deus. O verbo entregar, ele denota uma transferência de poder. O poder sai da minha mão e vai para a mão de Deus. Eu tenho certeza de que esse é o melhor caminho, de que essa é a melhor forma, mas como é difícil. E Deus, na sua magnitude, na sua generosidade, Ele nos ajuda de formas singelas. Nos ajuda com a comunhão entre irmãos, na comunhão da família, nos ajuda também no louvor. E é nesse momento que eu gostaria de convidá-los a quem puder se levantar, quiser se levantar, para que a gente comece o nosso louvor, entregando o nosso caminho ao Senhor. Senhor e confia nele, confia no Senhor.
certamente isso acabará mais. Entrega teu caminho ao Senhor e confia nele, confia no Senhor e o mais ele fará. Entregar a Deus, né? E quando a gente entrega a Deus, faz aquilo que a gente sente no coração e a coisa não vem. E a coisa não aparece, e a coisa não deslancha, e a coisa não vai, e daí vem a inquietação, e vem a angústia. Será que a gente entregou? O próximo hino ele diz assim, ó: ainda que a figueira não floresça, ainda que aquilo que você fez não dê resultado, ainda que aquilo que você se empenhou e se dedicou não volte como você imaginou, ainda que não dê fruto a semente que você plantou, eu me alegrarei no Senhor, porque quando eu entrego a Deus, Ele tem o poder para dirigir as coisas e mostrar as coisas no tempo exato e no tempo correto. Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira
angústia, inquietação, perseguição, dor, luto, fome, morte. Quem consegue nos separar do amor de Deus? Esses dias atrás eu estava ouvindo uma pregação onde o pastor falou que o amor de Deus, ele sempre está lá. Nada consegue nos separar do amor de Deus, a não ser que você queira. Se você quiser, você se afasta. Se você se afastar, você vai estar andando sozinho. Mas vai estar andando sozinho na tua cabeça, porque Deus ainda assim vai estar lá. Vai estar lá por você, vai estar lá com você. Então, nada pode nos separar do amor de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem qualqueres, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Eu não sei vocês, mas eu tenho um lugar, não é secreto, porque minha família conhece, os meus queridos conhecem, mas eu tenho um lugar onde eu posso descansar em Deus. Eu tenho um lugar onde é o meu refúgio. Eu tenho um lugar que é onde eu posso me abrir de uma maneira mais profunda e mais clara. Esse lugar, ele é um lugar querido, é um lugar especial, que eu creio e eu sei que o Senhor está ali. Ele também é um lugar físico, né? Mas é um lugar de descanso, é um lugar de descanso no Senhor. E através dos queridos que têm acesso a esse lugar, o Senhor tem me falado muito,
tem me revelado muito, tem cuidado de mim. Nesse próximo hino a gente fala disso, de que há um lugar onde a gente pode buscar o Senhor. Se a gente for pensar, cada um tem o seu lugar. Ele pode não ser físico, ele pode ser um local próprio seu, mas que a gente pense nesse lugar, que a gente pense nesse refúgio, enquanto a gente canta esse hino. Esse lugar é no Senhor.
Boa noite. Estão me ouvindo bem? Legal, gente. Bom estar com vocês. Queria ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, sobre o falar e sobre o ouvir. Que a Tua verdade, a Tua palavra também reine neste lugar aqui. Que nesse momento possamos experimentar também este lugar onde o Senhor fala conosco, onde encontramos refrigério e paz e orientação e verdade e vida. É o que oramos e pedimos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Eu queria falar algumas coisas. Em primeiro lugar, talvez até mais para quem está em casa do que para quem está aqui presencialmente. Tenho refletido nesse tempo online sobre essa questão do louvor. E em casa às vezes é um pouco estranho, a menos que você faça parte daquela turma dos meio malucos assim, né? Que canta em voz alta mesmo na frente da televisão, sozinho, ou 3, 4, 5 em família. Eu quero recomendar para você, e também para quem está aqui online, nos momentos de culto, nos momentos onde a gente tem esse tempo de louvor, presencial ou online, de tirar esse tempo realmente como um tempo de adoração, como um tempo de oração. Nesse espírito agora eu quero louvar, eu quero adorar o Senhor, eu quero orar com as palavras que eu estou cantando. Para nós, quem está aqui no culto, normalmente é mais fácil, né? Mas isso vale então para quem está em casa, para continuar investindo nisso. A segunda coisa que eu quero dizer é a minha alegria com a comunidade. Sim, esses tempos atuais que nos limitaram a possibilidade do encontro presencial, que trouxeram uma série de dificuldades nesse sentido. Dificuldades relacionadas à saúde, dificuldades emocionais. Eu quero dizer que eu me alegro, eu fico feliz com cada rosto que eu vejo aqui presencialmente e com cada nome que a gente tem a alegria de anotar. Eu até trouxe o papelzinho junto aqui, o nome de quem está participando online conosco. Sabe, não só por causa de pandemia, mas nos tempos atuais também aquilo que nós ouvimos na saudação do André é cada vez mais difícil, é mais incomum nós termos pessoas que se encontram para louvar e para adorar a Deus, e ainda mais online. É você parar tudo o que está fazendo e de repente ter um momento de culto. Eu devo dizer que eu me alegro com vocês, me alegro com quem está online e me alegro com vocês, porque lá em Atos diz que a igreja antiga se dedicava à comunhão, à oração, ao ensino dos apóstolos, ao partir do pão. Tem que se dedicar, a questão é a dedicação, né? Quem não se dedica vai acabar se afastando. Isso é uma outra questão, né? De que ali nós precisamos nos dedicar também àqueles que estão afastados, né? De brilhar na vida dos outros, como ouvimos. Mas eu quero dizer que é um privilégio também viver numa comunidade onde há pessoas que se dedicam dessa forma. Eu me alegro com vocês. E eu quero fazer uma pergunta agora, já entrando no nosso tema. Quem tiver online pode responder aí. Quem estiver aqui presencialmente pode falar também. Eu repito a pergunta aqui para o pessoal online, a resposta de vocês, né? Em poucas palavras, o que é o Evangelho de Jesus Cristo? Se você quer responder online, aí pode responder nos comentários. Para quem está aqui, o que é o Evangelho de Jesus Cristo? Qual é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo? Vida. Que mais? Salvação. Que mais? Boa notícia. Tradução da palavra evangelho, né? A boa notícia, a boa mensagem. Vida eterna.
E mais? O apóstolo Paulo diz que o evangelho dele é anunciar a ressurreição de Jesus Cristo. E a ressurreição de Jesus Cristo é tudo isso aí: salvação, alegria, vida eterna e muito mais. E a pergunta para nós hoje é: o que essa ressurreição de Jesus tem a ver com a maneira como nós enfrentamos a morte? Morte é rompimento, morte é dor. Sempre há rompimento e dor na morte. A morte separa famílias, separa entes queridos. A morte interrompe sonhos, interrompe projetos. O pastor Timothy Keller, ele diz que a morte não corresponde ao que a vida deveria ser. A morte não corresponde ao que a vida deveria ser. Por isso a morte nos choca. Por isso nunca olhe para a morte, nunca pense na morte de uma maneira leviana. Porque a morte mostra exatamente aquilo que a vida não deveria ser, né? Porque a morte não corresponde ao que Deus pensou para a vida. Por outro lado, também o pastor Tim Keller cita alguém que disse que guerras e pragas nunca elevaram o número de mortes na estatística. Nunca aumentou. Guerras e pragas não aumentam, e pandemias não aumentam o número de mortes na estatística. Sempre, em todos os tempos, houve uma morte para cada vida. Concorda comigo? Uma morte para cada vida. Ou seja, a morte é inevitável. Se a morte é inevitável, que planos você está fazendo com relação a ela? Eu tenho que contar, né? Vocês me obrigam a contar umas piadas assim, né? Dizem que eu sou um bom piadista, né, William? Não, mas eu tenho que contar assim uma conversa que eu tive com o nosso coordenador, o André. Posso contar, André? Já tô. Vai lá, então tá bom. Falando para ele, né, qual era o tema da mensagem do culto. Aí, né, se a morte é inevitável, que planos você está fazendo? Ela disse, plano funeral, né? Eu quero ser cremado. É esse o seu plano com relação à morte, né? Plano de saúde e plano funeral? Se é só isso, tem que fazer mais um aí, tem que fazer mais um. Eu queria ler com vocês Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15. Vai aparecer aí na projeção. Se você tiver a Bíblia junto, pode abrir. Se tiver a Bíblia em casa, celular ou no papel, pode abrir aí junto. Hebreus não é um livro que a gente usa muito, né? É daqueles às vezes esquecidos, apesar de ser no Novo Testamento. Vamos dar uma olhada lá. Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15. E ali diz assim, está falando sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre Jesus Cristo como o primeiro, o primogênito da nossa salvação, né? Aquele que fez a nossa salvação. Portanto, diz o verso 14, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele, Jesus Cristo, também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Eu vou ler de novo em outra tradução, em outra versão. Uma vez que os filhos são de carne e sangue, é óbvio que o Salvador assumiu a carne e o sangue para resgatá-los por sua morte. Abraçando a morte e tomando-a para si, ele destruiu o poder que o diabo exercia sobre a morte e libertou os que temiam em vida por causa do medo da morte. Eu quero falar hoje, né, esse texto fala da salvação de Jesus Cristo, da
da ressurreição de Jesus Cristo, da vitória de Jesus sobre a morte. Mas ele chama a atenção para o fato de que a morte gera medo. Por que a morte nos assusta tanto? Por que isso é tão assustador? Eu fiz uma pesquisa. Eu digitei lá no Google 2 palavrinhas. Uma das palavras era morte, para ver quantas respostas. Lá na barrinha de pesquisa do Google aparece quantas respostas o Google encontrou. Lá em menos de 1 segundo. E eu digitei a palavra morte, porque é algo que acontece todo dia, né? Deveria ter bastante. E aí eu digitei outra palavra, uma palavra que era considerada tabu, ou seja, algo que não se fala, algo que a gente tem vergonha de falar, tem um certo receio de tocar no assunto, um tabu. Essa palavra foi a palavrinha sexo. E eu fiz a pesquisa em dias diferentes, e sempre dava resultado diferente. Ontem foi um número absurdo, eu vou citar esse número aqui. Hoje de manhã eu pesquisei de novo, deu um número menor. Mas o que me chamou a atenção, em todas as vezes, a palavra sexo, por exemplo, ontem eu pesquisei, ela apareceu no Google 1.140.000.000 de vezes, em 0,37 segundos, ou a internet é rápida, né? Em menos de 1 segundo, 0,37. A palavra morte apareceu 525 milhões de vezes na internet, em tudo quanto é coisa na internet. 525 milhões, praticamente a metade, um pouquinho menos até do que a metade do que a palavra sexo. E até o tempo que levou para pesquisar foi um pouquinho mais, foi 0,53 segundos. E sempre era assim, a palavra morte sempre demorava mais para achar. Ou seja, as pessoas hoje em dia têm mais facilidade de falar de sexo do que falar da morte. Eu disse semana passada que eu ia recomendar um outro livro para vocês, e eu quero recomendar esse livro aí, desse pastor que eu falei, né? Citei algumas frases dele, Timothy Keller. Ele fala nesse livro sobre nascimento, casamento e morte, como encontrar Deus nos eventos mais significativos da vida. E nesse livro ele vai citar 4 razões, 4 motivos pelos quais as pessoas hoje em dia não sabem lidar com a morte, porque a morte hoje em dia nos assusta mais do que antigamente. E ele vai falar do primeiro motivo, ele vai falar que é a ciência. Antigamente, jovens, velhos e crianças morriam muito mais do que hoje em dia. E os mortos eram velados em casa. Então, uma criança, ela já tinha visto diversas pessoas mortas. E ela estava acostumada que, bom, em algum determinado momento alguém ia falecer. A ciência, isso é uma coisa muito boa, diminuiu a morte precoce, diminuiu o número de pessoas que morrem antes do tempo, né? Prolonga a vida, né? Se nós olharmos a estatística de como as pessoas, a idade com que as pessoas morriam normalmente anos atrás, hoje em dia o tempo de vida está aumentando, e isso é muito bom. Além disso, a morte também foi levada para longe dos nossos olhos. As pessoas morrem nos hospitais, morrem nos asilos, às vezes, solitárias, ou então, quando são veladas em capelas mortuárias, e dependendo do tipo de morte, né, não pode nem vir muita gente no velório. Ou seja, a morte foi colocada de escanteio. E apesar da ciência moderna trazer coisas muito boas, o aspecto negativo é que a nossa geração não está mais acostumada com a inevitabilidade, palavrinha difícil, né? Com o fato de que é inevitável que nós iremos morrer. Em segundo lugar, fala o pastor Timothy Keller, é a felicidade deste mundo e neste mundo. A busca pela felicidade neste mundo é uma razão pelas quais nós não sabemos mais como lidar com a morte. O que ele quer dizer com isso? Quando o pensamento dominante da nossa época diz que
uma vida depois da morte não é o que importa, mas o que importa é o que nós vivemos aqui. É quando diz que começa a tirar do pensamento, da ideia, por mais que muitas pessoas ainda falam que acreditam em Deus, mas quando tira da equação, né, a realidade de Deus, a realidade da vida depois da morte, a esperança nessa vida depois da morte, tudo o que resta é aquilo que nós vivemos aqui e agora. Tudo o que resta é aquilo que nós temos aqui, essa vida nesse tempo, aquilo que existe nessa vida, os aspectos materiais e imateriais dessa vida aqui. E aí, quando entra o sofrimento, as pessoas não sabem mais o que fazer com o sofrimento, entram em desespero, perdem o sentido, a razão, porque se não existe nada além dessa vida aqui, qualquer sofrimento ele se torna uma ruptura com essa expectativa de viver sempre bem. E agora fala para mim, nós temos essa expectativa, isso é quase natural, né? De querer viver bem. Não é natural vivermos com o sofrimento, mas nós precisamos aprender a lidar com o sofrimento. Na vida teremos aflições, disse Jesus. Claro que ele diz, eu venci o mundo, né? No mundo tereis aflições, eu venci o mundo, mas faz parte da vida. E quando não se sabe o que fazer com o sofrimento, também não se sabe o que fazer com a morte. Não se sabe como conversar sobre a morte com alguém. Não se sabe como estar do lado de uma pessoa falecendo. Não se sabe o que dizer, ou não se sabe nem como se comportar. Não se sabe muitas vezes nem como ouvir alguém que diz, eu estou morrendo. O médico me deu algumas semanas de vida, mas eu estou bem, eu tenho esperança, eu sei que eu vou para o céu. Mesmo com essa esperança, as pessoas não sabem o que falar, porque a morte, o sofrimento parece que não faz mais parte da, entre aspas, equação da nossa vida. Em terceiro lugar, a morte nos assusta porque ela nos dá a sensação de insignificância. Ela nos mostra como somos frágeis. Talvez aí está a razão, cita esse pastor Tim Keller, né, pela importância exagerada conferida a tantas coisas na cultura moderna, como sexo, romance, dinheiro e carreira, política, causas sociais, porque é preciso procurar alguma coisa que faça a vida ser relevante, sem precisar ter que recorrer a Deus ou à religião. Que a vida tenha relevância diante da morte, que a gente possa dizer, poxa, a hora que eu morrer, pelo menos eu vivi, pelo menos eu experimentei alguma coisa. Quando de repente a gente pensa que a vida é insignificante, ou a gente não conseguiu construir grandes coisas, ou teve fracassos ao longo da história, aí bate o desespero, coloca a morte de escanteio. E em quarto lugar, ainda o que nos assusta na morte é o medo do julgamento, o medo do juízo. Apesar da nossa cultura dizer que culpa e pecado, tentar dizer, né, culpa, pecado, essa história de que tem coisa errada, não, isso tentando tirar isso do vocabulário. Tem um psiquiatra famoso, um tal de Freud, já ouviram falar? Ele diz que faz parte da natureza humana essa sensação de um certo sentimento de culpa, de um certo sentimento de não pertença, de um medo do juízo das outras pessoas e do juízo de Deus. E isso nos leva a fugir da morte. Qual é a resposta de Jesus para nós? Qual é a resposta diante disso? Pois é, o que Jesus fez diante da morte?
Jesus, ele não fugiu da morte, ele não fugiu da cruz e ele não fugiu do sofrimento. Ele sabia que o sofrimento fazia parte da vida, ainda que não fosse algo bom. Ele experimentou toda a natureza humana, mas ele derrotou a morte. Diz o nosso texto, né, que Jesus, ele participou da condição humana. E por isso também participar da condição humana significava experimentar o que significava a morte. Experimentar, saber que os seus dias estavam contados, lá no jardim do Getsemane. Experimentar a dor, a angústia nesse momento. E ainda assim encontrar sentido. Permanecer fiel, firme. Ele assumiu carne e sangue para resgatar a cada um de nós por sua morte. Na cruz é consumada a vitória da vida sobre a morte e sobre o poder do diabo. Nosso texto diz, né, destruir o poder que o diabo exercia sobre a morte. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele matou a morte. A morte não tem mais poder. Jesus removeu o castigo, ele pagou o preço da culpa e do pecado, do juízo de Deus sobre o nosso pecado. Não é a vida correta, não é poder apresentar um histórico perfeito diante de Deus que nos garante a vida após a morte. Afinal de contas, todos sabemos que apesar do melhor que nós fizéssemos, ainda assim haveria algo que teríamos que dizer: não foi certo, não vivemos como deveríamos ter vivido. A fé cristã, ela não nos deixa sozinhos diante da morte, só nós e a história da nossa vida. Se fosse assim, nós estaríamos em desespero, poderíamos desesperar. Jesus assumiu a condição humana, ele morreu a morte e ele escancarou o fato de que o ser humano não viverá para sempre a não ser com ele. Disso aqui nós tiramos 3 lições. A primeira: tudo nessa vida é temporário. E aí eu preciso perguntar: como você está vivendo? Você está consciente do fim da sua vida? Você sabe que a sua vida vai terminar? Você está contando com isso? A menos que Jesus Cristo volte antes, você irá enfrentar a morte. Se Jesus voltar hoje, vai ser diferente. Vai ser diferente o processo. Mas se não, você vai enfrentar a morte, você irá falecer. E você está consciente disso? Ou você está fazendo de tudo para fugir disso? Você está fugindo da morte como o diabo foge da cruz. Interessante, né? A gente fala que o diabo foge da cruz, mas nós que temos a cruz, às vezes fugimos da morte. Isso não quer dizer que vamos correr atrás da morte de maneira alguma. Mas quanto problema se enfrenta quando não se aprende a lidar com a limitação e a fragilidade da vida humana. Então, independente da sua idade, seja você novo ou velho, comece desde agora a se preparar para a sua morte. Eu fico imaginando assim que se eu chegar a 90 anos, né, meu sonho de vida é poder chegar aos 90 anos e experimentar tudo aquilo que a vida me conceder, que Deus me conceder nesse tempo. Eu queria, José, eu queria. E aí eu tenho que contar que eu agora com 47, eu já estou 2 anos pelo menos, isso se eu viver até lá, né? Eu já estou 2 anos na descida. Já passei da metade. Daqui para frente é a ladeira abaixo. Você está contando com isso? Tudo é temporário, exceto o amor de Deus. Seria desesperador se não fosse isso. Nada, nós cantamos,
poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo? Tudo é temporário, exceto o amor de Deus. Essa palavra é consolo e esperança para nós. De saber que nós podemos enfrentar a morte, podemos contar com a morte, não precisamos fugir dela, não vamos correr atrás dela, mas, independente da situação, tudo pode passar e tudo vai passar, menos o amor de Deus. Depois da sua morte, onde você irá cair? Num vazio desesperador, num nada, ou nas mãos de Deus? Aonde você prefere cair? Então prepare-se para isso. Em terceiro lugar, a vida só faz sentido se ela for vivida em Cristo. A vida só tem sentido se ela é vivida em Cristo. Saber que essa vida aqui é temporária, talvez nos faça perguntar, então para que viver? Será que vou deixar de dar valor para essa vida? É tudo tão difícil? Tem problemas e dificuldades, né? Tem que enfrentar o sofrimento de vez em quando, mas lembre-se, talvez você está com dificuldades de enfrentar o sofrimento, porque você não está contando com a realidade da limitação da nossa vida, da fragilidade humana, das limitações da nossa vida, das limitações do nosso corpo, das limitações da nossa mente, das limitações das nossas emoções, da fragilidade que nós vivemos, até da decadência, da velhice que vem chegando e que vai cobrando o seu preço. Talvez você diga, antigamente eu encarava de boa as situações difíceis. Hoje em dia o estresse me derruba, os problemas me derrubam, eu fico ansioso, eu fico preocupado, eu fico angustiado. Será que eu não tenho mais fé? Muito provavelmente é o seu corpo que está cobrando o seu preço. Você está ficando velho, idoso. Eu acho que não tem diferença na palavra, mas tem gente que diz que tem diferença. Tudo bem, eu aceito. Mas o corpo cobra o seu preço. A vida aqui, então, ela ganha sentido na relação com Deus. Porque Deus quis a nossa vida aqui, Ele planejou a vida. Ainda que a morte nos diz que ela não é aquilo que deveria ser, mas Deus quis a nossa vida aqui. Então, nessa relação com Deus, em Deus eu encontro força. Ele é a minha fortaleza, o meu amparo, o meu lugar. Em Jesus Cristo há esse lugar. Na relação com Jesus Cristo, a vida ganha sentido. Na certeza da ressurreição dos mortos, eu posso viver já agora. Viver aquilo que o Senhor me concede ao longo dos anos. Talvez às vezes chorando, às vezes dizendo, Senhor, eu não entendo, às vezes gritando de alegria, mas vivendo talvez até a fragilidade do corpo com a idade que chega, mas vivendo aquilo que o Senhor me dá a cada dia. Quem tem esperança em Cristo pode viver aqui com toda a plenitude. E eu quero concluir com 3 orientações, 3 dicasinhas, 3 ajudas. Se você está diante da possibilidade de morrer, se você está numa situação, poxa vida, não sei mais quanto tempo eu vou viver, tenho questões de saúde ou outras questões, então prepare-se para isso. Pergunte-se: eu já creio em Jesus Cristo como meu Salvador? Já creio que Ele fez a expiação, o perdão pelos meus pecados? Você já se arrependeu do que fez de errado? Deixou isso tudo para trás? Você confia, descansa, espera somente em Jesus Cristo para ser aceito por Deus?
Se as suas respostas são sim, alegre-se, descanse, espere no Senhor. Se esse ainda não é o seu caso, talvez você tenha que se perguntar se você já entendeu a diferença entre salvação pela fé e salvação pelas obras, ou seja, salvação pelo histórico de Cristo, por aquilo que Cristo fez, ou salvação pelo seu histórico, por aquilo que você pode apresentar ou quer apresentar, seja de ruim ou de bom. Se você não consegue descansar nisso, talvez não é nem uma questão racional, é uma questão emocional. Em algum lugar escondido do seu coração, talvez você ainda acredita que precisa ou que pode merecer a salvação. Talvez você ainda pense assim, mas eu vou fazer por merecer, eu vou conseguir agora ser perfeito. Ou você pensa, eu não tenho jeito. Talvez essa seja a razão de você desesperar por causa dos seus fracassos, porque você não olha para aquilo que realmente importa. E aí eu quero que você veja esse versículo que vai ser postado ali. Isso se encontra em Filipenses 3, versos 8 e seguintes, quando o apóstolo diz que ele considera tudo como perda, tudo como lixo, não tendo a minha justiça própria que procede da lei, mas sim ser encontrado nele. Para ser encontrado nele, não tendo a minha justiça própria que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Jesus Cristo, a justiça que procede de Deus. Então, descanse em Deus, descanse em Jesus Cristo, para ser encontrado em Cristo. Em segundo lugar, uma dica: como lidar com a morte de pessoas queridas. Talvez faz pouco tempo, ou talvez mais, talvez ainda há tristeza em seu coração por causa da perda de pessoas queridas. 1 Tessalonicenses 4,13 diz assim, próximo versículo: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os que não têm esperança. Aqui não está dizendo que você não pode se entristecer. Sim, você pode ficar triste, mas com esperança. Entristeça-se com esperança. Como é que a gente faz isso? Chora, tem saudade, vive o luto, vivencia o luto, a perda, a tristeza, mas sem deixar que isso leve à amargura, à depressão, vivendo isso na presença de Deus, do Senhor, orando, chorando na presença de Deus. E a terceira dica, e uma tarefinha para nós. Nós temos pessoas na comunidade que perderam entes queridos. Nós temos pessoas acamadas, adoentadas. A gente não sabe. Nós não sabemos se amanhã alguém de nós ainda estará aqui. Talvez hoje à noite, ou quando o Senhor chame alguém de nós. Então, como comunidade, visite, telefone, fale, ouça, eu diria até antes do que fale, ouça. Como estão essas pessoas? Talvez alguém diante da morte ou alguém experimentando o luto. Eu queria desafiá-los com essa tarefa, de visitar ou de falar com uma pessoa essa semana. Com uma pessoa só. Pode ser alguém que você conhece, pode ser alguém da comunidade, alguém do seu círculo de amigos. Aí, cara, eu sei que você perdeu alguém aí, parente, amigo. Como é que você está? Ou você está com alguém diante da morte? Ouça, mesmo que você não tenha o que falar. Acho que só deixar a pessoa falar de um assunto tão difícil que se tem tanto medo, já vai abrir portas. Aí você pode orar, se surgir a oportunidade, ou você pode só dizer:
Vamos confiar em Jesus, vamos esperar no nosso Deus que venceu a morte. Não precisa dizer grandes coisas. Me chamou muita atenção, o apóstolo Paulo resumiu o evangelho dele na ressurreição, anunciar a ressurreição de Jesus Cristo. Tão simples. E esse é o anúncio. Essa é a boa nova da salvação. Temer a morte é característica da existência natural humana, mas os filhos de Deus são libertos do temor da morte. Não tenha medo da morte. Jesus destituiu o poder da morte. Nós podemos encarar sem temor o fim do nosso tempo aqui na terra. A morte é passagem para a glória. Isso não elimina a seriedade da morte, a gravidade da morte e nem mesmo as dificuldades da vida. Mas o próprio Cristo nos acompanha na passagem da nossa vida para o outro lado, para a eternidade. Que Deus nos abençoe. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, consola o nosso coração diante da certeza da morte, da fragilidade da nossa vida, das dificuldades, do sofrimento. Liberta-nos da escravidão, do medo da morte. Amém. Nós temos ainda alguns avisos, queridos irmãos. Avisos da semana. Primeiro deles é o projeto Dose de Esperança. Não tenha medo da morte. É uma maneira de compartilhar também, de compartilhar com outras pessoas dessa palavra de esperança. Você pode compartilhar ela nas redes sociais, aí no Instagram, Facebook ou pelo WhatsApp aí que você recebe também no grupo do WhatsApp da comunidade. Aqui tem os QR Codes. Se você não tem o acesso aí, dá para acessar pelo QR Code. Para quem está aqui presencialmente é mais complicado, eu acho, mas para quem está online fica mais fácil aí de acessar o QR Code. Outro aviso, a programação da semana: estudo bíblico na quarta-feira, aqui na Melk, na quarta às 20 horas, na quinta o estudo lá em Gravatá, às 15 horas da tarde, e na sexta-feira live de oração, 21 horas, os jovens se encontram presencialmente, jovens adolescentes aí, né? Presencialmente no sábado a partir das 7 da noite, 7 e 7 da noite, e você pode contribuir com a nossa comunidade, com os seus dízimos e ofertas, na conta corrente que aparece aí. Dá para fazer o Pix, via agência, o código bancário, né? E também você pode contribuir durante a semana, e quem está presencialmente no culto pode trazer também a oferta direto aqui no culto. Tem a cestinha ali na saída do culto. Eu ainda tenho mais um comunicado para os pais com filhos pequenos. Nós às vezes pensamos, nessa época agora dá para vir com criança. Então, nós concluímos o segundo piso lá da construção nova, e a nossa ideia é que nesse segundo piso haja um espaço tipo berçário, né, onde então as mães com crianças pequenas podem ir. A gente vai estar providenciando isso ainda, né, conexão com a internet, e já que tem transmissão do culto, né, para que os pais, não só mães, né, pais ou mães, se revezando aí, né, podem também ouvir o culto e estar então acompanhando as crianças pequenas. É complicado no momento com crianças maiores, né, porque não há segurança, tem que ter sempre alguém junto ali, tá certo? Então este era ainda um comunicado. Nós temos as pessoas que participaram online. Eu tenho algumas respostas aí de vocês, que vocês responderam durante o culto, né, falando do que é o Evangelho. Foi muito legal. Eu quero citar as pessoas que estão aí presencialmente com a gente, presencialmente no online, né? Estão juntos no online. Nós temos o seu Gerson e a dona Vera, a Irmgard, o Evilme lá de Curitiba, família Grebinha, a Cris, Jaime, João e a Ana Laura,
o Haroldo e a Joana, lá de Indaial, o Jean e a Zelina, a Cida e o Márcio assistindo de dentro do ônibus, estão indo a São Paulo, estão assistindo no ônibus. O seu Otacílio e a dona Ana, a turma lá de Pissarras, o seu Alcides e a dona Marli Westphal, deixa eu ver se o seu Martin e a dona Isolde, a Rafaela e a família, né? Rafaela, Marcel, Gabriel e Mariana, a dona Evane e o seu Adma Butzke lá em Timbó, o Zicart Euke. Zicart, um aviso para ti, tem mais um Zicart aí, não é? Tem o Miller e o Euke. Chegou a tua encomenda das Bíblias aí já, tá, Zicart? A dona Ruth Radins, o Damian e a Marília, a Elaine, o Aldejanir, a Estela Mariá, o Valmor, a Rafaela e a dona Hannelore lá em Timbó. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. A Nilve e o Silas, a dona Zita Ebert, família Ebert, lá do Varno. Olha só que legal, um abraço para a família Ebert, Renato e família assistindo aí junto com a gente, junto com a comunidade, esse culto também. Então era isso de comunicados de quem postou o seu comentário. É muito legal ter vocês juntos no culto. E nós temos alguns motivos de oração. Tem o seu Silas Grangeiro, o Gerson, que tem cirurgia pela frente, o Oswaldo, pai da Eliana Bertolt, a Elisa, mãe da Larissa, que caiu, fraturou o ombro, tem cirurgia marcada para essa semana, né? Na quarta-feira. E também o Richard e a Cleide, não sei se eles estão assistindo juntos aí, mas o Richard e a Cleide são de Rio Negrinho e eles pedem oração pela mãe da Cleide, a Doralice, que está internada com Covid. E tem o Antônio Silva, da Silva, né? Amigo do pai de um amigo do Zicart e da Maristela. Mais algum outro motivo de oração? Quem está aqui presencialmente? Então convido para orarmos. Quem puder se colocar de pé, se em casa também você quiser se colocar de pé, ou se ajoelhar, ou como também você conseguir melhor louvar e adorar, orar nesse momento, vamos orar ao nosso Senhor. Senhor Deus, te agradecemos por essa comunidade que pode se encontrar em culto, te agradecemos por tua palavra, que não nos deixa fugir da morte, mas que é a palavra da vitória sobre a morte, que não nos deixa que nem a morte nos afaste de ti, porque para quem está em Cristo, ele não morre de verdade, ou morre, mas vive novamente. Por isso nós te louvamos e adoramos, Senhor, por podermos ter tamanho evangelho. E nesse sentido, e por causa disso também, nós pedimos pelos nossos queridos, pela Nilve e pelo Silas Grangeiro, pela sua saúde. Pedimos que o Senhor esteja com eles, ajudando-os. Também pelo Gerson e pela dona Vera, pela cirurgia que eles têm pela frente. Também o seu Antônio da Silva com a cirurgia e também o seu Oswaldo, pai da Eliana. Tudo situações críticas, Senhor, de alto risco. E nós colocamos a vida e a saúde deles nas tuas mãos e rogamos também que possam ter esse tempo ainda para se preparar, seja para o que vem adiante. O Senhor sabe o que vão enfrentar, mas que possam ter esse tempo para estar preparados. Também a Elisa, obrigado que já tem cirurgia e está tudo encaminhado, tudo marcado para a quarta-feira. Pedimos que o Senhor também esteja com os médicos e também com ela. E oramos também pela Doralice, a mãe da Cleide, lá de Rio Negrinho. Senhor, que também ela possa experimentar a tua mão, o teu cuidado.
O Senhor esteja com os familiares, bem presentes na vida deles agora. Assim nós te rogamos por todos os nossos pedidos, tudo aquilo também que aperta o nosso coração, que nos alegra, trazemos isso diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. E que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. E assim te abençoe o Todo-Poderoso Deus, desde agora e para sempre. Amém. Uma boa noite a todos, seja uma bênção no seu dia a dia.